A camisa 9 no futebol tem aquela magia de ser considerada ali o número do centroavante matador, do artilheiro, o protagonista dos gols no time. E geralmente o número é entregue para um jogador acima da média. E por vocês terem curtido tanto o vídeo que a gente fez aí dos camisas 10 no futebol europeu, hoje a gente resolveu trazer então a lista dos camisas 9. Vem comigo! A gente abre a lista com o Manchester United, que teve alguns camisas 9 históricos aí, como por exemplo o Sir Bobby Charlton, né, um dos maiores atletas da história do clube, mas atualmente a 9 pertence ao francês Anthony Martial. Ele chegou em 2015 como grande promessa por 60 milhões de euros e naquele mesmo ano ganhou o Golden Boy, que é o prêmio dado aí para o melhor jogador sub-21 do mundo. A sua chegada nos Diabos Vermelhos quebrou o recorde de contratação mais cara da história de um jogador com menos de 20 anos. E a sua primeira temporada foi muito positiva, ainda bem novinho, ele já chegou e marcou 17 gols em 2015-16. Por ser uma promessa tão talentosa, os torcedores achavam que ele ia se tornar ali um pesadelo para as defesas adversárias, né? Mas esse lance dele ficar muito bom acabou ficando só no sonho mesmo. Sem conseguir manter o espírito goleador e convivendo com lesões, o Martial foi caindo de produção temporada após temporada, até teve um lampejo em 2019-20, marcando 23 gols, mas logo em seguida voltou a desanimar. Sem espaço, chegou a ser emprestado para o Sevilha em 21-22 e nem na Espanha voltou a jogar bem. Em baixa, o centroavante chegou a ser usado ali como moeda de troca na tentativa do United em contratar o Harry Kane, o que não funcionou, e também tiveram veículos de mídia dizendo que o Martial estava na lista de dispensa do Erik ten Hag. E com o contrato acabando, é bem possível que a saída do Martial esteja muito próxima. Ele ficou vários e vários anos com a 9 e quase nunca rendeu o esperado, né? E se o lado vermelho de Manchester está sofrendo com o seu goleador, não dá pra dizer a mesma coisa do lado azul, né? Já que o Manchester City tem simplesmente Erling Haaland. E considerando que o Agüero utilizava 10, eu acho que o Haaland em apenas uma temporada já se tornou o melhor camisa 9 da história do clube, né? Porque o cara chegou e logo de cara meteu 52 gols na sua primeira temporada, conquistou a inédita tríplice coroa pro Citão, na temporada mais vitoriosa que o clube já viu, e ainda quebrou vários recordes, por exemplo, marcando 36 gols em apenas uma edição de Premier League, o que nunca nenhum jogador tinha conseguido, né? Os recordes eram o dinossauro e o Haaland era o cometa. Não à toa foi eleito pela UEFA como o melhor jogador da temporada 22-23 e também ficou em segundo lugar na Bola de Ouro de 2023, só atrás do Messi. A 9 do City tem dono e a não ser que o Cyborg queira ir embora em algum momento, né, ele vai continuar com essa camisa aí por mais muitos e muitos anos. No Arsenal as coisas são diferentes, porque o 9 já tá adaptado à Premier League há bastante tempo, né? Isso porque Gabriel Jesus chegou no futebol inglês em 2017 e começou a balançar as redes do Manchester City, ganhou 11 títulos por lá, né? E desde a temporada passada defende as cores dos Gunners, então se tornando ali uma espécie de xodó da torcida e ganhando até música, depois de ter tido bons momentos pelo time, né? Ele foi importante, por exemplo, para o vice do campeonato inglês na temporada 22-23 e também para a classificação para Champions depois de 7 anos. Apesar da lesão no joelho que tem atrapalhado um pouco o Gabriel Jesus desde a temporada passada, ele vem sendo peça importante para o time, né? E principalmente na Champions League atual, metendo seus golzinhos ali. Vale lembrar que ele não é um 9 daqueles bem clássico, né? Acaba saindo muito da área, é um cara de boa movimentação, né? E ainda no norte de Londres, o Tottenham passa por um probleminha, né, com a camisa 9. Isso porque o goleador do time e um dos melhores jogadores da história do clube usava 10, que era o Kane, né? E aí quando ele vai pro Bayern de Munique, alguns torcedores acabam depositando as esperanças de gol do time no Richarlison. E o Richarlison justamente fica com a camisa 9 pra ele. Só que é um cara que na temporada 22-23 tinha metido apenas um gol na Premier League inteirinha. E na temporada 23-24 as coisas não melhoraram muito não, né? O famoso homem gol da seleção brasileira aí tá passando por uma seca das brabas e tem apenas 2 gols marcados. E ainda acabou revelando que vinha jogando meio lesionado, ali parou pra fazer uma cirurgia agora. Então a situação da 9 lá no Totão da Massa não tá muito boa. Porém, pelo menos o time achou no som o seu artilheiro na temporada aí, mesmo vestindo outro número, né?
Fechamos a Inglaterra com o Liverpool, que por muito tempo teve o Roberto Firmino vestindo a 9, mas o número para essa temporada 23-24 caiu com o Darwin Núñez, ele mesmo que chegou por um valor aí de 75 milhões de euros, mais 25 milhões em bonificações que, se forem aplicadas de fato, vai tornar ele o jogador mais caro da história dos Reds. É muita responsa e ele veio com muita moral também, chegando depois de ter feito uma temporada brilhante pelo Benfica em 21-22, né, com 34 gols marcados. Só que esse faro de gol acabou minguando um pouco pelos Reds na temporada 22-23. Ele até meteu 15 bolas na rede, mas ficou muito marcado pelos gols perdidos ali, por ser um cara que tinha um baixo nível de aproveitamento na frente da baliza, né. Porém, a teoria da evolução tá se mostrando verdadeira e o Darwin já tá conseguindo melhorar seu desempenho na temporada 23-24, tem se tornado um jogador bastante importante, participado de muitos gols. Indo pra Espanha, é até bizarro pensar que o Real Madrid não tem nenhum camisa 9. Exatamente, depois que o Benzema foi embora, o número ficou vago, né? E mesmo com o Real investindo uma grana aí no Joselu, o nosso querido atacante espanhol veste a 14. E aí com a 9 ali soltinha, quem pode de repente vestir ela muito em breve é o Endrick. Ele que já está acertado com o Real Madrid e que supostamente vai ter essa camisa aí reservada, né, para sua chegada em 2024, depois que ele completar 18 anos. Uma baita numa pressão, mas o Endrick já mostrou que gosta de crescer em momentos adversos aí, então quem sabe ele não pega esse número para ele logo de cara, né? Já no lado catalão do El Clássico, o Barcelona tem como 9 o Robert Lewandowski, o polonês que já foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA e que chegou na temporada passada lá nos culés por cerca de 45 milhões de euros. E logo na primeira temporada meteu 33 gols, que é um bom número. E embora o Leva já seja um veterano de 35 anos e que esteja passando por uma fase aí menos goleadora, né, ainda assim continua sendo um dos principais 9s do mundo, marcando seus golzinhos aqui e acolá, mas bastante longe daquele Leva que a gente via quebrando recordes no Bayern de Munique. Falando de Barcelona, é de lá que o 9 do Atlético de Madrid veio. Exatamente, não estamos falando de Álvaro Morata não, tá? Porque a 9 no Atlético pertence ao Memphis Depay. Sem espaço no Barça e com uma série de lesões, o holandês chegou em Madrid em janeiro de 2023 por apenas 3 milhões de euros. E ele de fato não é aquele camisa 9 clássico, né? Já costuma ser um jogador de movimentação, cai pra ponta e tal. E infelizmente o Memphis nunca conseguiu repetir aquele desempenho que ele tinha no Lyon, né? Ele tá sofrendo com lesões aí nessa temporada e tem uma indicação forte aí de que a passagem do Memphis pelo Atlético vai acabar sendo semelhante a que foi aí no United e depois no Barcelona, né? Uma decepção. E por falar em Atlético de Madrid, eu e meu amigo colchoneiro Yuri Dantas apresentamos aqui no YouTube toda segunda-feira um videocast chamado Eurocast, em que a gente passa aí pelos últimos fatos, acontecimentos e curiosidades do futebol europeu na semana que passou. Portanto, fica o convite para você que acompanha nossos vídeos, mas não conhece os nossos podcasts, a colar com a gente então segunda-feira a partir de mais ou menos 10h30 da manhã no horário de Brasília, beleza? Agora vamos pro Bayern de Munique e sem o Lewandowski, que saiu justamente pro Barça, né? A camisa 9 ficou vaga por uma temporada, mas pra 23-24 ela tem um novo dono e ele se chama Harry Kane. O Bayern de Munique pagou 95 milhões de euros ao Tottenham para levar o Furacão e pelo que ele vem entregando, esse valor vai ficar até barato, né? Um artilheiro nato, craque da bola, ele domina a arte de meter gol, tem mais de 300 já por clubes na carreira, né? E busca em Munique ali o seu primeiro título profissional aos 30 anos. Logo na sua estreia na Bundesliga, ele deu uma assistência e deixou o seu numa goleada de 4-0, já meteu 2 hat-tricks seguidos. E no momento da gravação desse vídeo, ele tá tão goleador que tá até dando um ameaço naquele recorde do Lewandowski lá de 41 gols em uma edição de Bundesliga. Veremos, né? Mas o torcedor do Tottenham não tem saudades, porque a gente já tem o nosso homem-gol, tá? Com a 9. O rival Borussia Dortmund também perdeu um craque da 9, né, que era o Haaland, e aí na temporada passada foi buscar o Haller para substituí-lo, porém o nosso querido Marfinense teve aquele problema em que ainda na pré-temporada foi descoberto um tumor, então o Haller guerreiro passou aí por um período de recuperação bastante grande, né, ficou 6 meses fora dos gramados, e é muito difícil fazer qualquer julgamento para cima dele, porque obviamente esse fato afetou toda a vida pessoal e profissional dele, né, mas a verdade, se a gente for analisar assim friamente os números, é que ele não vem conseguindo, né, entregar muitos gols aí. No momento da gravação desse vídeo, ele acabou perdendo espaço aí para o Füllkrug.
Na Juventus, a emblemática numeração que já foi do Paolo Rossi, aquele mesmo carrasco do Brasil, hoje está com o sérvio do Dusan Vlahovic, de 23 anos. Contratado em janeiro de 2022 por pouco mais de 81 milhões de euros, ele conhece bem o caminho do gol na Itália, já que antes da velha senhora, ele brincava de ser artilheiro na Fiorentina, marcando 41 gols nas 2 últimas temporadas dele pela Viola. Aí ele foi pra Turim e os torcedores ficaram malucos, porque até pelas características assim de ser um cara alto, canhoto, forte e tal, comparavam ele um pouquinho com o Haaland, né? Estavam emocionados demais, né? Agora, o Vlahovic é um grande matador, porém ele tá tendo atuações bastante oscilantes. Na temporada passada foram apenas 14 gols marcados, um número um pouco baixo para um cara do calibre dele, e nessa ele também não tá indo tão bem. A falta de consistência do Vlahovic e o escândalo de fraude fiscal na Juventus, né, em 22-23, fez com que a diretoria cogitasse vender ele para equilibrar as finanças, chegando até mesmo a tentar propor aí uma negociação que envolvesse o Vlahovic para contratar o Lukaku, algo que acabou não acontecendo. Falando em Lukaku, a camisa 9 ficou então para o Marcus Thuram, que chegou do Borussia Mönchengladbach vindo aí como agente livre. Ele é filho do zagueiro lendário Lilian Thuram e tem sido titular absoluto com bons números aí, cara, fazendo uma parceria bem interessante com o Lautaro Martinez no ataque, deixando seu golzinho na Champions e um baita de um golaço no clássico contra o Milan. E é legal que jogar com a 9 nas costas tem sido uma espécie de motivação especial pro Thuram, porque ele mesmo declarou que é uma honra, né, pra ele poder usar a 9 que já foi de Ronaldo Fenômeno. Olha só, cara, o Fenômeno já passou por lá faz mais de 20 anos e continua inspirando novos jogadores. Agora no lado rubro-negro de Milão, a camisa 9 pertence ao Olivier Giroud. O Giroudzeiro da massa chegou em 2021 vindo do Chelsea por menos de 3 milhões de euros, já como um veterano, né? E é até interessante porque vários outros clubes dessa lista foram dando a camisa 9 ou para promessas ou para caras que estão no auge, né? Enquanto o Milan foi buscar um veterano que nos últimos anos, antes de chegar lá em Milão, não tinha conseguido uma grande sequência como titular nas equipes que passou. Porém, ele se encontrou no time do Pioli, sendo peça importante na conquista do Scudetto na temporada 21-22 e sempre metendo seus golzinhos, como aquele camisa 9 de área mesmo, a definição do centroavante que não faz muita firula, não vai aparecer tanto no jogo, mas na hora que a bola chega na pequena área, ele broca. Já o Napoli vinha vivendo um sonho com seu camisa 9, só que isso meio que deu uma azedada por um motivo muito besta, se liga. Artilheiro da Série A italiana com 26 gols e herói do Napoli na conquista do Scudetto em 22-23, o Osimhen viu seu relacionamento mágico com o Napoli se abalar um pouquinho, porque ele perdeu um pênalti contra o Bolonha no campeonato italiano, e aí o TikToker oficial do Napoli achou que seria engraçado postar lances nas redes sociais zombando do seu principal jogador. Além de outras postagens ali com um cunho bastante preconceituoso. Obviamente que isso aí não pegou legal, o Osimhen ficou pistola e com razão, e aí ameaçou processar o Napoli numa concentração, chegou a nem cumprimentar os seus companheiros e depois até se estranhou com torcedores que pediam autógrafo, né? O cara literalmente tinha tudo pra se consagrar ali como uma lenda do clube, mas o clube vacilou muito com ele. Vamos ver se essa relação volta a ficar harmoniosa, né? Lamentável. Na Roma, os problemas com a camisa 9 não são de relacionamento e sim na parte física, já que o Tammy Abraham, que é o 9 da equipe, tá fora da temporada aí por uma lesão no joelho. Contratado em 2021-22, ele custou 40 milhões de euros à Loba e chegou a pedido do José Mourinho, né? Veio empolgadão, dizendo ser uma honra jogar com a 9 da equipe e acabou marcando 27 gols na sua primeira temporada, sendo campeão da Conference League com a Roma. Porém, na temporada passada ele já não foi tão bem e nessa, infelizmente, tá ausente aí. Então quem deve substituir bem ele é o Lukaku, que tá metendo seus golzinhos com a camisa 90 da Roma, porque a 9 já tá ocupada, né? Apesar de ser um clube mais novo em termos históricos, o PSG já teve alguns camisas 9 muito bons, né? Por exemplo, o George Weah, que foi até bola de ouro, e o Cavani. Porém, atualmente a 9 está com o Gonçalo Ramos. Ele que é cria da base do Benfica, chegou por cerca de 65 milhões de euros e apareceu no futebol europeu na temporada passada, marcando 27 gols pelo time. E depois na Copa do Mundo, botando o CR7 no banco de reservas no jogo contra a Suíça, onde ele meteu um hat-trick e ajudou os Tugas a golearem por 6-1. Tava voando na temporada 22-23, mas agora em 23-24 tá tendo um começo ali um pouco mais lento no Paris, né? É uma primeira temporada um pouco tímida, não fazendo muitos gols e alternando ali entre titular e banco de reservas. Isso porque o treinador Luiz Henrique muitas vezes prefere colocar o Kolo Muani lá na frente.
Indo pra Portugal, entre os camisas 9 que estão há mais tempo no mesmo clube, né? Um dos que se destacam aí é o Mehdi Taremi, o iraniano do Porto. Artilheiro do último campeonato português com 22 gols. O centroavante ali acho que dá pra considerar como ídolo, né? Da torcida dos Dragões. Só que esse começo de temporada 23-24 não tem sido mais goleador dele. E no final das contas, quem tem metido mais a bola na casinha mesmo é o Evanilson, que joga com a 30, mas que na prática tá sendo responsável por operar como se fosse um 9, né? Indo pro Benfica, com a saída do Gonçalo Ramos, o time teve que operar no mercado aí e foi atrás do Arthur Cabral para substituí-lo. O brasileiro de 25 anos custou 20 milhões de euros e foi o escolhido para ser o dono da camisa 9. Ele que tinha conseguido certo destaque na temporada anterior, sendo por exemplo vice da Conference League com a Viola, né? E também sendo artilheiro dessa competição. O começo dele nos encarnados não tem sido muito incrível não, e ele tem feito bem poucos gols, né? Com a equipe dependendo mais até do próprio Di Maria para marcar nas partidas. Com isso, o Arthur Cabral sequer conseguiu se firmar como titular ainda e acaba revezando um pouco ali a vaga com o Mussa. Agora o outro clube de Lisboa parece que sim acertou na 9, tá? Ela foi parar com o Viktor Gyökeres. Ele que é sueco e foi destaque na última edição da segundona inglesa, sendo vice-artilheiro com 21 gols pelo Coventry City. O atacante aceitou a proposta dos Leões ali, cara, e até o momento o investimento de 20 milhões de euros tem valido a pena, já que o Gyökeres faz um bom início de temporada, com uma pá de gols marcados, inclusive brocando até mesmo contra o próprio Benfica. Vamos pro último país então aqui da lista, que é a Holanda, e começando com o Ajax, eles vivem aí o que alguns consideram a pior temporada da história, né? Com o clube chegando a ficar na lanterna do holandesão e frequentando ali a zona de rebaixamento, algo que ninguém poderia imaginar. E eles têm como camisa 9 o Brian Brobby, que é um camarada que foi revelado nas categorias de base do próprio clube, depois saiu de graça pro RB Leipzig e voltou a Amsterdã na temporada passada marcando 14 gols. E ele é um cara bastante jovem e bastante potencial, mas que já viu aí botando nas costas dele a responsabilidade de tirar o clube da lama, né? Tendo que resolver e guardar os seus gols sim ou sim, para eles tentarem melhorar numa temporada que até o momento é coisa para esquecer, né? Se as coisas estão difíceis no Ajax, não dá pra dizer a mesma coisa do rival PSV. Líder do holandesão e muito bem na temporada em geral, o clube que já teve como 9 simplesmente Ronaldo e Romário, hoje tem o ídolo Luuk de Jong. Ele já levantou 8 taças pelo clube, né? E é um centroavante veterano de 33 anos, rei dos gols de cabeça e que em 2023-24 está simplesmente voando, marcando gol praticamente todo jogo pelo PSV. Esse aí também é outro que é o 9 assim, com 9 maiúsculo, eu ia dizer. Com N maiúsculo. E a gente fecha a lista com o último do trio de ferro da Holanda, né? O Feyenoord. A camisa 9 deles atualmente, para sua surpresa talvez, né? Está com o Ueda. O japonês veio do Cercle Brugge da Bélgica por 9 milhões de euros e na temporada passada foi o vice-artilheiro do campeonato belga com 18 gols. Só que o Ueda não tá conseguindo voar na Holanda igual fez na Bélgica, né? Marcando poucos gols até o momento. Então o artilheiraço da equipe, assim, realmente o camisa 9 de fato, acaba sendo o mexicano Santiago Jiménez, que tem metido gol a rodo aí, só que ele veste a 29 no final das contas. A gente fez esse vídeo dos camisas 10 e parece que vocês gostaram bastante, né? Então fizemos dos 9 agora. Se vocês quiserem que a gente continue, de repente mais pra frente fazemos aí dos camisas 7, dos 11 ou algo do tipo, deixa nos comentários, beleza? Muito obrigado por assistir o vídeo. Deixa o likezão aí em homenagem ao nosso camisa 9, ao nosso homem gol. E nos vemos no próximo então, um grande abraço. Falou! Comprei essa camisa emocionado depois do gol contra a Sérvia. Depois do gol de voleio. Aí me emocionei um pouquinho demais. Hashtag empolgou.